A paz do Senhor, irmãos. Conforme a gente já vinha combinando, né, da gente fazer as quartas-feiras, as segundas quartas-feiras do mês, a gente está nos passos de fé em direção à nossa cura interior. E o pastor pediu para eu fazer um vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo bem curtinho. O assunto que eu tenho para tratar com os irmãos é muito extenso. Então, para não ficar cansativo, para não ficar ruim de assistir um vídeo grande, eu dividi em várias partes, várias etapas, para a gente ir conversando aos pouquinhos e aprender bem direitinho aquilo que Deus quer falar com a gente. Então eu queria pedir aos irmãos aí para que abrissem a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 36. Peço aos irmãos que façam essa leitura, que acompanhem. E diz assim a palavra de Deus: Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Queria orar com os irmãos, pedir aos irmãos que, aonde os irmãos estejam aí nas suas casas, que fechem os olhos e que nós oremos juntos a Deus nesse momento. Pai Santo, eu te agradeço por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor fala conosco, por todas as instruções, por todos os direcionamentos que o Senhor nos dá, e hoje não será diferente, Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo para ministrar à tua igreja, para ministrar aos teus filhos que estão caminhando em direção à cura interior, ó Pai, a cura da alma. E eu te peço, ó Deus, mais uma vez, que o teu Espírito Santo nos dê aquele atendimento personalizado, individualizado, que só o Senhor pode nos oferecer. É o que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos já pararam para pensar como é importante a palavra? Como o diálogo é importante? Como conversar é importante? Como conversar é um ato sagrado? Como as coisas surgem com base na palavra? Se nós pensarmos no início do mundo, na fundação do mundo, na organização, a gente vê Deus organizando, criando, ajustando tudo com base na palavra. Um haja de Deus era suficiente para que as coisas tomassem o seu devido lugar. E depois que ele termina todo esse haja, depois que ele cria o homem, ele ainda faz questão de vir todos os dias, no final da tarde, na viração do dia, para conversar com esse homem, para saber o que esse homem pensa, para saber o que esse homem fez, para saber que nomes ele deu, que palavras novas ele criou, que palavras ele usou. Então olha a importância da palavra, irmãos. Olha como uma palavra é extremamente importante para a gente. Tudo começa com a palavra. A palavra cria, a palavra transforma, a palavra muda as situações, muda realidades. A palavra termina, põe fim a determinadas coisas, a determinados conflitos. A palavra é muito importante. E ela é tão importante que João, quando vai definir Jesus, ele fala que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra que se fez carne, é a palavra que desceu do céu, é a palavra que habitou entre nós. Jesus é a palavra, Jesus estava com Deus no início, Jesus era Deus, Jesus era o agir de Deus naquele momento. Jesus era o agir de Deus. A palavra é muito importante. A palavra é tão importante que todas as coisas, todos os nossos pensamentos começam com palavras. A gente só pensa porque a gente conhece as palavras. Nosso pensamento se inicia com as palavras. A palavra é tão importante que um médico famoso, que todo mundo alguma vez na vida já ouviu falar nesse cara, ele desenvolveu uma tese inteira, um estudo científico com base em palavras. Esse cara foi Freud, e com base numa paciente que ele tinha, ele desenvolveu a teoria da psicanálise, em que as palavras curavam. As pessoas conseguiam se curar diante daquilo que elas falavam, diante daquilo que elas se expressavam, diante daquilo que elas expunham. E ele, assim, teve uma ideia muito sábia em que ele percebeu que a alma e o corpo estão intimamente ligados. E quando eu mexo na alma, automaticamente eu mexo no corpo. Se eu melhoro a alma, eu melhoro o corpo. E se eu melhoro o corpo, automaticamente eu melhoro a alma. Então Freud criou uma teoria com base na paciente que ele tinha, com base na Ana O,
que as pessoas poderiam se curar falando. Que falar era extremamente importante, que falar era essencial, que trocar com o seu líder espiritual, trocar com o seu amigo, trocar com um terapeuta, trocar com as pessoas era extremamente importante e isso trazia cura para a alma. E a primeira parte da nossa mensagem, o que eu queria dizer para os irmãos, para assim, ser bem sintético, bem claro e bem objetivo, é que as palavras curam. As palavras que saem de dentro de nós nos curam. As palavras que entram dentro de nós nos curam também. E a gente precisa interagir. Todo mundo deve estar sentindo falta daquele momento do café da manhã, depois da escola bíblica dominical, quando a gente se reúne no pátio da igreja para conversar, para trocar. Porque aquele momento é extremamente importante. Trocar palavras é extremamente importante. As palavras são extremamente importantes para nós. É por isso que a gente já nasce com capacidade para falar. É por isso que é tão importante quando Deus quer ouvir a gente. É por isso que é tão importante quando a gente precisa ouvir Deus. As palavras curam. Elas são extremamente importantes para nós. E aí eu queria deixar para os irmãos pensarem e refletirem, que não é qualquer palavra que a gente pode estar dizendo, não é qualquer palavra que deve sair da nossa boca. Embora a gente tenha o livre expressar-se, a gente vai dar conta dessas palavras ociosas, dessas palavras sem sentido, dessas palavras que não produzem cura. Tudo isso a gente vai dar conta no dia do juízo. Foi isso o texto que a gente leu. Mas é extremamente importante que a gente converse, que a gente troque, que a gente compartilhe momentos que a gente viveu, coisas que Deus falou com a gente, tristezas da nossa alma, alegrias da nossa alma. Falar com os nossos amigos é extremamente importante. E eu queria deixar isso para os irmãos nessa noite, da importância das palavras, da importância dos irmãos se expressarem com Deus, com um líder, com um amigo, com um médico, com um terapeuta, seja com quem for. Mas que os irmãos possam se expressar, que os irmãos possam falar, porque as palavras produzem cura. Que os irmãos possam ouvir também, porque o que a gente fala e o que a gente ouve produz cura na nossa alma. Eu fico por aqui, irmãos, que Deus complete no coração dos irmãos aquilo que eu não consegui trazer. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.